Bom dia, a paz do Senhor, 21/8/2023. Ontem encerramos uma festa maravilhosa na DMP Saraiva, a igreja a qual estou pastor. Foi lindo, maravilhoso o que Deus fez. 48 anos de existência do Círculo de Oração Moriá. 48 anos, 48 irmãs que compõem esse grupo. E nós encerramos ali com uma mensagem de Deus no tema da festa, Lucas 10:42, que diz: Marta, Marta, uma coisa te basta. E o tema é escolha a melhor parte. Então nós encerramos ali ministrando a palavra do Senhor. E eu disse que há muitas coisas hoje para nos distrair. Há muitas coisas para distrair o ser humano de Deus. O entretenimento do mundo, o entretenimento da televisão, o mundo em si, as correrias pela conquista das coisas terrenas, desenfreadamente. O celular tem sido um meio de distração terrível contra Deus, e enfim. Então escolha a melhor parte. E nós falamos que fracasso e sucesso estão intimamente ligados à escolha. Boa escolha, sucesso. Má escolha, fracasso. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir da responsabilidade. Boa escolha, sucesso. Má escolha, fracasso. Então, eu falei sobre algumas escolhas ao longo da história da Bíblia. E a primeira que falei foi Josué, depois que entrou na terra da promessa. Depois que entrou na Canaã celestial, na Canaã terrena, terra que mana leite e mel, alguns rebeldes se debelaram contra Deus, ou rebelaram, e começaram a viver de acordo com seus desejos, com as suas vontades, com seus impulsos. Josué então faz uma convocação. Ele reúne numa convocação geral e ele fala para o seu povo, para o povo de Deus: olha, aqueles que quiserem pecar, que pequem. Aqueles que quiserem adulterar, que adulterem. Aqueles que quiserem adorar outros deuses, problema de vocês, que vocês adorem. Porém, eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor. Eu e minha casa escolhemos temer a Deus. Eu e minha casa não vamos nos curvar aos deuses pagãos, à idolatria, ao mundo, ao diabo e à carne. Não. Então, Josué capítulo 24, versículos 15, ele escolhe a melhor parte: temer a Deus, ficar com Deus, servir a Deus, ser santo diante de um Deus santo, obedecer os seus mandamentos e ser fiel. É isso que Josué faz. Ele escolhe, ele opta pela fidelidade a Deus e ele fez a melhor escolha que um homem pode fazer. Olha, se vocês não querem ser fiel a Deus, eu lamento. Agora, eu e minha casa vamos servir a Deus. Eu e minha casa vamos adorar somente a Deus, vamos glorificar somente a Deus, vamos servir somente a Deus e mais ninguém. Uma ótima escolha, uma maravilhosa escolha, escolha de vida, escolha de bênção, escolha de trazer Deus para dentro da sua casa. E uma casa que Deus habita, um casamento que Deus habita, um ministério que Deus habita, um chamado que Deus habita, ele não será fracassado nunca, porque Deus é o protetor, é o provedor, é o abençoador. Então, Josué,
escolheu servir a Deus, escolheu a melhor parte. Também falei sobre Hebreus 11, quando a Bíblia diz que Moisés escolheu ficar do lado dos seus irmãos. E num ato profético de grande significação, a Bíblia diz que ele escolheu antes o vitupério de Cristo. Quando chegou um momento de decisão na vida de Moisés, ao invés dele ficar do lado dos egípcios, da alta sociedade dos egípcios, ele poderia ficar com um alto nível de riqueza do Egito, porque ele foi criado no palácio do faraó. Mas ele fez a melhor escolha espiritual. Ele decidiu ficar do lado dos seus irmãos, porque Deus tinha uma promessa de tirar os seus irmãos da terra do Egito e levar eles para a terra que mana leite e mel. Então Moisés fez uma ótima escolha, escolheu a melhor parte, ficou do lado de Deus e do lado dos seus irmãos e deixou as riquezas, o ouro e as riquezas do Egito para lá. Decida-se, ou você quer Deus e ir morar no céu, ter o nome escrito no livro da vida, ou você quer as riquezas dessa terra. O próprio Jesus disse que não tem como servir dois senhores. Não tem como servir a Deus e Mamon, o dinheiro, a riqueza deste mundo. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo, ou o mundo e as riquezas desse mundo. Espero que você escolha a melhor parte. E a melhor parte é estar com Deus. Essa sim é a melhor parte. Também falei sobre Ruth. Ruth, Ofra foi embora. Os filhos de Noemi morreu, o marido morreu e Ofra, vou-me embora. Ela não tem mais homens e não dá mais para ficar aqui. Mas a Bíblia diz que Ruth escolheu a melhor parte. Ruth escolheu ficar com Noemi, sua sogra, e o Deus de Noemi. A ponto dela dizer, o seu Deus é o meu Deus, a partir de agora. Se você o serve e o adora, eu também o servirei e o adorarei. Então Ruth escolheu a melhor parte. E ela foi abençoada por ter feito essa escolha. Casou-se com Boaz, tornou-se uma mulher fazendeira, rica, e ainda o Espírito Santo a colocou na genealogia do Salvador. Ela está lá na genealogia de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que ótima escolha fez Ruth. Também falei sobre Davi, quando ele escolheu poupar a vida de Saul, quando ele teve a oportunidade de matar, destruir Saul, mas ele poupou a vida de Saul, para que ele pudesse, com essa escolha, angariar a bênção e o favor de Deus. E ele conseguiu. Então, nesse caso aqui, ele fez uma ótima escolha. Também falei sobre Abraão. Deus fez uma proposta para Abraão. Deus faz proposta para os homens. Deus faz propostas para as mulheres, para os jovens. Agora, cabe eu e você crer e obedecer. A escolha é nossa. Ou você aceita os desafios de Deus, o chamado, a proposta, e se lança ao Senhor, ou você também pode dizer não, não quero fazer isso. Deus vai te respeitar, porque nós temos o livre arbítrio, mas podemos estar perdendo uma grande oportunidade, ou a maior oportunidade de sermos usados por Deus. Então, Abraão escolheu obedecer e crer quando Deus fez uma proposta. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele creu, obedeceu e aceitou o chamado e se tornou um bem-aventurado. O Senhor Deus diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A sua descendência será como a estrela do céu e a areia da praia. É lógico que na presciência de Deus, ele já falava de Isaac e Ismael. Deus é fantástico. Deus diz, eu abençoarei os que te abençoarem.
Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e você será próspero. A Bíblia diz que Deus enriqueceu, engrandeceu, enalteceu o nome de Abraão sobre a face da terra. Até hoje nós falamos de Abraão. Deus deu um título a ele, você recebe o título. Abraão recebeu o título de Deus de pai da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. E também falei sobre algumas escolhas péssimas. Por exemplo, a escolha de Absalão, filho de Davi. Ele escolheu ficar contra o seu pai e tentar matar seu pai. Péssima escolha, que custou a vida dele, custou a morte, custou a autodestruição, porque ele morreu, foi para tomar o trono do pai, foi guerrear contra o pai, cheio de ódio, e ali ele morreu no seu ódio, ele morreu na sua ânsia de destronar o pai, e sei lá se ele foi salvo. Então ele fez uma péssima escolha. Jovem, obreiro, irmã, irmão, você que está ouvindo essa reflexão, nunca se levante contra os seus pais. Sua mãe, seu pai, pode ser o que for, mas tem um mandamento na Bíblia: honra o teu pai, honra a tua mãe, para que prolongue os teus dias sobre a face da terra. Então nunca toma uma escolha péssima dessa, de levantar-se contra os seus pais. Outro que escolheu mal, Ló. Diante da possibilidade de fazer uma boa escolha, já que o seu tio Abraão deu-lhe o direito de escolha era de Abraão, mas ele passou para Ló, e Ló fez uma péssima escolha, escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra, e o próprio Ló levou sua família para o mundo, levou a família para a perdição, para a desgraça. Ele mesmo levou com seus próprios pés, uma péssima escolha, e lá se perdeu, e lá a mulher virou uma estátua de sal, e teve que fugir ainda pela intercessão de Abraão. Mas mesmo assim, depois as consequências não foram boas. Então uma péssima escolha de Ló, que custou a sua perda da sua família. Tem crente, obreiros, servos, que eles mesmos estão levando suas famílias para o mundo, ao invés de levar para a igreja, levar para a escola bíblica dominical, levar para o culto de ensino da palavra, levar para o culto de adoração, estão levando para o mundo. Depois você não vai conseguir trazê-los de volta para a igreja. Só Deus pode trazê-los depois de volta, com muito sofrimento e sacrifício. Então tenha juízo, escolha a melhor parte para a sua família, leve ela para os pés de Jesus, leve ela para servir e adorar Jesus. Outra escolha, 1 Samuel capítulo 8, versículo 18, a Bíblia diz que Israel escolheu para o seu rei Saul. Saul não foi escolha de Deus, Saul foi escolha da comunidade de Israel. E que péssima escolha! E como custou caro essa escolha. Então, meu irmão, não escolha de forma errada, escolha em nome de Jesus a melhor parte. E a melhor parte é obedecer a Deus, crer em Deus, temer a Deus, servir a Deus, trabalhar para Deus, se render a Deus. Essa é a melhor parte. Nós também temos Caim. Deus deu uma oportunidade para Caim se redimir, mas ao invés dele escolher pedir perdão, se arrepender, ele escolheu afastar de Deus. E foi muito triste, porque ele perdeu coisas tremendas. Ele decidiu afastar de Deus. E lá nos tempos de Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, Pilatos coloca Barrabás e Jesus e pergunta para os sacerdotes, para os judeus: olha, este aqui é Barrabás, ladrão, condenado, e esse aqui é Jesus o justo, quem vocês querem que eu solte? Qual é a escolha de vocês? Infelizmente gritaram euforicamente acerca de Jesus: crucifica, crucifica, crucifica. E Barrabás, solta, solta Barrabás. Preferimos Barrabás do que Jesus Cristo. E Pilatos diz: olha, ele é justo,
e eles falaram uma coisa dura: caia sobre nós o sangue desse justo e nossos filhos. Meu Deus, que palavra triste e terrível. Eles escolheram pessimamente, escolheram horrivelmente, escolheram Barrabás, escolheram o mundo, escolheram as consequências do mundo, do pecado, escolheram o abismo e rejeitaram Jesus, o Salvador. Não faça nunca uma escolha dessa. Escolha Jesus Cristo, o aceite, entrega a sua vida a Ele, se renda a Ele, e Ele vai escrever o seu nome no livro da vida e vai salvar sua vida. Então escolha por Jesus. Eles escolheram Barrabás, que triste. Escolha sempre o que for melhor. Pese na balança, não escolha o pior ou mais ou menos. Escolha sempre de acordo com a vontade de Deus. Não faça escolhas para agradar sua família, seus amigos, você mesmo, ou sua mãe, seu pai. Faça escolhas para agradar a Deus. Escolha sempre aquilo que é importante e necessário. Tem coisas que é importante, mas não é necessário. Tem coisas que é necessário, mas não é tão importante. Então escolha o que é importante e necessário para a sua vida. Escolha sempre o que vai produzir bênçãos. Escolha sempre aquilo que você imagina que não vai lhe causar arrependimento amanhã. Se você fizer uma escolha hoje e ter que arrepender amanhã, não foi uma boa escolha. E terminando essa reflexão, quando você tiver alguma dificuldade para escolher, busque a Deus, clame a Deus, busque por Deus, porque o Salmo 25:12 diz que o Senhor dirige aquele que teme o seu nome. O Senhor dá o norte, o Senhor dá a direção àquele que teme o seu nome. Você sempre será responsável por suas escolhas. Pode ter certeza disso. Você pode escolher o que você quiser, mas você será responsável por suas escolhas. Escolhas produzem resultados temporais e eternos. Não deixe de passar uma oportunidade de fazer uma boa escolha. Faz escolhas que resultem em frutos eternos. Não transfira a outro seu direito de escolha. Não delegue a outro o poder de suas escolhas. Não, escolha com temor, com sabedoria, com entendimento e espiritualidade. Escolha na presença de Deus e Deus te abençoará. Escolha no temor, escolha para agradar a Deus e você tem uma chance de ser muito feliz. Que Deus te abençoe, um abraço, um dia abençoado, uma semana abençoada e vitoriosa, em nome de Jesus.